Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E olha, gente, já estamos aqui nos estúdios da Editora Betel, recebendo com muita alegria o nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor, e também aos representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vinda. E o representante dos meninos, estou falando dele, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E a lição de hoje é a lição de número 5, que traz o título Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Uau! E já queremos fazer a primeira pergunta de hoje ao nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Pastor, seja muito bem-vindo. Pastor, quem eram os levitas? Pai do Senhor, Juventude de Cristo, Pai do Senhor, Tianinha, Vitor, Jennifer. Sobre a lição de número 5, quem eram os levitas? É interessante que essa figura dos levitas, existe todo um contexto nas igrejas hoje sobre quem eram os levitas, quem são os levitas hoje em dia. Então a gente costuma citar que os músicos, os cantores, todo mundo que é envolvido com essa parte do louvor são chamados hoje de levita. Mas para a gente fazer um resgate histórico, bíblico, primeiro a gente tem que entender quem eram os levitas lá. Então os levitas eles eram os descendentes diretos do filho de Jacó, Levi. Ou seja, todo mundo que vinha da linhagem de Levi era considerado um levita. Era filho que vem dessa linhagem, né? Tem na sua ascendência genealógica Levi. Por isso que eles eram chamados de levitas, porque eram descendentes diretos de Levi. Esse povo, essa tribo, não tinha direito a nenhuma parte considerável na divisão de Canaã. Enquanto a gente se a gente for ver um mapa da divisão das tribos, se a gente olhar lá a tribo de Judá vai pegar grande parte ali do sul, aquela parte da terra de Israel, de Canaã. Benjamim está dentro do território de Judá. E aí as outras mais 10 tribos são divididas em territórios. Quando a gente olha para a tribo de Levi, Levi não fez parte da divisão desses territórios consideráveis. Eles receberam alguma parte da terra? A parte da terra que eles receberam foram chamados de cidades de refúgio. A gente vai ver isso em Números, capítulo 35, verso 11. Todos os sacerdotes de Israel eram escolhidos dessa tribo. Então, o sacerdote, pela lei, obrigatoriamente deveria ser da tribo de Levi. Os sacerdotes inclusive, o sumo sacerdote, que era o sacerdote-chefe. Os levitas não eram somente cantores ou instrumentistas. Então, não eram somente cantores e instrumentistas os levitas. Eles eram responsáveis por tudo que estava ligado à adoração e ao serviço sagrado. Então, tudo que fazia parte no período de quando ainda não havia o templo físico e tinha o tabernáculo, eles eram responsáveis em desmontar o tabernáculo e cuidar dos elementos ali, seja das peças especiais do tabernáculo. Então, essa era a função dos levitas. Era estar ligado diretamente ao serviço do Senhor. Muito interessante. Agora, pastor, por que o ministério de Jesus é superior ao sacerdócio levita? Ok, Tianinha, vamos lá então para a pergunta 2 da lição de número 5, né? Porque o ministério de Jesus é superior ao sacerdócio levita. O ministério sacerdotal que Jesus exerceu, ele é superior devido à sua intimidade com Deus. É interessante que Jesus ele chega num período em Israel que até falar o nome de Deus entre os judeus naquele período era proibido. Eles não citavam o nome de Deus, para não cair no pecado de não falar o nome de Deus em vão.
Então eles levaram essa restrição de uma tal forma que nem mesmo falar o nome de Deus eles falavam. Hoje os estudos vão tentar fazer um resgate do nome de Deus, mas por muito tempo ficou aquela incógnita, aquela dúvida de qual era de fato o nome de Deus, porque com o tempo de deixar de se falar, não sabia mais como se pronunciava. E a gente sabe que o alfabeto hebraico ele não tem vogais, ele é consonantal. Existem algumas letras que fazem som de vogais, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph. Nós temos também o Ain, o Yud, tem som de I, o Ain pode ser uma outra vogal, e o Vav, que quando entrar com aqueles pontinhos, chamados de sinais diacríticos, ele pode ter um som também de O ou de U. E o nome de Deus no hebraico é chamado de tetragrama sagrado. São três letras, são 3 consoantes, que é Yud, som de I, o Re, som de H, o Vav, com o som parecido com V ou W, e o Re de novo. Nas nossas traduções, costuma traduzir Jeová, mas os estudiosos vão dizer que talvez possa ser a melhor tradução, seja Iavé ou aportuguesado Javé. No caso de Jesus, Jesus chamava Deus de Pai, e não somente Pai, mas de Abba. E o que era Abba? Abba era a indicação de pai no aramaico, mas de paizinho, mostrando que ele tinha um íntimo relacionamento com Deus Pai. A sua vida, né, devido à sua intimidade com Deus, a sua vida foi de sofrimento e de obediência, ou seja, ele veio de fato para viver uma vida de entrega. Enquanto que o sacerdócio levítico era passageiro e falho, o de Cristo é eterno e perfeito. Sua mediação e intercessão é perfeita. Seu sacerdócio é real e majestoso. Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios que vão agregar ainda mais o conhecimento dos estudos da palavra. E nós estamos recebendo hoje, com muita alegria aqui nos nossos estúdios da editora Betel, a nossa representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, diaconisa Jennifer Belter. Seja muito bem-vinda. Jennifer, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, da lição de número 5, tem por tema o propósito da lei. Vem dizendo que a lei é a tradução da palavra Torá, que significa instrução, na qual o Senhor ele instituiu a sua lei e ele espera que possamos viver em obediência, em retidão. E Pastor Sérgio, a Juventude de Cristo quer saber qual é o propósito da lei? Ok, Jennifer, obrigado pela pergunta. Então vamos lá. Para o propósito e finalidade da lei. Quem vai explicar um pouquinho sobre o propósito e finalidade da lei para a gente é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele vai nos explicar lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 12, qual é o propósito da lei. E ele vai fazer a seguinte afirmação. Paulo afirma que a lei é boa e espiritual. E nada melhor do que o apóstolo Paulo para fazer essa afirmação, tendo em vista que ele era um fariseu zeloso, que foi criado na lei desde criança, aos pés de Gamaliel. Nós devemos cumprir a lei em si. Então, a lei, se a gente for pegar ali pelo contexto do Antigo Testamento, os judeus chamam o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, chamam de Torá, que é a lei, ou também chamada de instrução. Então a lei não é somente os 10 mandamentos. Então existem várias restrições, várias advertências
e várias ordens que fazem parte da lei, seja ela leis cerimoniais, leis morais, enfim. Para que serviam essas leis? A lei propriamente dita. A lei mostrava o quanto Deus exigia de santidade para o seu povo. Por isso que um dos temas básicos, até mesmo do livro de Levíticos, é sede santos porque eu sou santo. E essa lei mostrava as exigências e o padrão moral de Deus que exigia do seu povo. Então, grande eram os padrões que Deus exigia, porque expressava a sua própria santidade. E aí, como que o homem pode se salvar através da lei? Vivendo ela? Não, porque é impossível. Era impossível para o homem viver a lei na sua plenitude, porque o propósito da lei, além de mostrar os padrões elevadíssimos de Deus, mostrava para o homem o quanto ele é pecador e o quanto ele está debaixo do juízo de Deus e o quanto ele precisa da graça de Deus. Então, a lei nunca serviu para o homem se auto-salvar, mas mostrar para ele que ele precisava de um Salvador. A própria instituição da Páscoa mostrava que era necessário que um inocente morresse para que ele fosse o quê? Salvo. Por isso que a lei ela é boa espiritual, mas ela nunca apontou para a salvação do ser humano. E sim, através da graça nós somos salvos por meio de Cristo Jesus. Ou seja, a lei mostra o quanto Deus é santo e quanto nós precisamos da sua graça e do seu amor e da sua misericórdia nas nossas vidas. Uau, conectou! Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro subsídio do trimestre. Gente, Carta aos Hebreus, do nosso querido comentarista pastor Sérgio Costa. E você não pode ficar de fora dessa preciosidade. Adquira já o seu exemplar em um desses telefones que estão passando na sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Conectados na Lição.